Apareceu a mensagem aí para você que está gravando? Não, para mim até agora não. Tá. Agora apareceu. Isso. Então, boa noite a todos. Hoje à noite nós teremos a apresentação pelo professor Cleito Silva, que é professor associado da Cooper Medical School Rowan University, se eu não me engano, localizada em New Jersey. Ele vai falar sobre o estudo científico, no caso, publicação de artigo, como escolher a revista e etapas exigidas. Para quem não conhece o professor Cleito, principalmente o pessoal de Alagoas, eu queria informar que o Cleito é alagoano, nasceu aí na Maceió, né? Morava, inclusive, no mesmo bairro que eu, no bairro de Ponta Grossa, depois fez os seus estudos na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, se não me engano, foi em Educação Física, não foi isso, Cleito? Isso mesmo. Depois foi fazer os seus cursos de pós-graduação em São Paulo, mestrado, doutorado, na Universidade Federal de São Paulo, e após isso ele se mudou para os Estados Unidos, uma carreira brilhante, e hoje, atualmente, nós temos a honra dele ser professor, uma honra não só para todos nós que conhecemos, seus pais, a Deus, eu convidei os pais deles para assistir esse evento, mas acho que estão tendo dificuldade de estar presente. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, Cleito, a sua colaboração com o nosso curso e dizer que é uma grande honra, mas é uma grande satisfação de ter você aqui nesse evento, tá bom? Muito obrigado e uma boa aula para você. Obrigado, Lorenilson, eu que agradeço o convite, eu acho que é uma honra, né, tá sempre voltando a estar em contato com quem me ajudou, né, direto e indiretamente, a estar aqui onde eu estou. E quando você me convidou para dar essa aula e falou que era da UFAL, é muito legal, muito gostoso. Eu acho que é algo que faz você, né, ter aquela nostalgia, né? Então, como o Grandíssimo falou, eu fiz educação física na UFAL, terminei em 2008 e parti para o mestrado, doutorado, fiz o que hoje, na época, era conhecido como doutorado sanduíche, né? E fui para Houston, depois voltei para o Brasil para defender meu doutorado e consegui pós-doc, e hoje estou com a posição de professor aqui na universidade, né? Trabalho bastante com pesquisa, e aí o Lourenço me chamou para dar essa aula da publicação do artigo. Apesar de ser algo que eu faço, que eu tenho publicado, tenho participado disso, foi algo que eu pensei assim, o que é que eu vou falar, né? Quais são as etapas exigidas para publicar? Porque depois de um tempo se torna algo tão automático que você fica pensando, mas o que eu vou colocar? Então, assim, vocês vão ver que a aula está cheia de print screen, né, um monte de foto, porque, assim, eu queria mostrar para vocês realmente como se aparece no site das revistas internacionais que você quer publicar. Então, eu vou falar... Opa, não está pegando aqui, deixa eu só ver. Não está indo. Ok, foi. Então, eu sei que vocês passaram aí tiveram a formatação do artigo, né, nas aulas anteriores, e eu só queria mostrar tudo junto aqui para vocês verem o trabalho que cada um de vocês, né, os alunos e os orientandos, tem de colocar um artigo pronto para a submissão do artigo. Então, assim, todo o trabalho que você teve antes de ter o artigo, né, ir a campo, ou fazer um trabalho de análise de dados retrospectivo, o que quer que seja, você tem que ter um resumo, uma introdução, toda a formatação daquele artigo colocado de uma forma escrita clara para que não só o editor e os revisores da revista possam entender aquilo ali, e aquilo vai ficar para a eternidade, né? Aquilo é o teu conhecimento sendo produzido através de palavras, então você tem que deixar aquilo, seja em inglês, seja em português, de uma forma muito clara, para que todos os leitores na posterioridade consigam ler e entender a informação que você quis passar, né? Então, assim, hoje eu vou falar um pouco, como o Lanius falou, da aula, né? Então, ela é como escolher a revista científica, as etapas exigidas. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu pensei é como você entender o sistema de qualificação de um periódico no Brasil e internacionalmente, que é o Qualis no Brasil e o fator de impacto de uma forma internacional.
evitar os jornais predatórios, né? Os predatory journals são os jornais que hoje basicamente querem o teu dinheiro e não te dão tanta visibilidade, não te dão uma publicação aí legítima, né? Depois disso, eu vou falar para você como é que você vai, através do scope, através do ponto do teu estudo, como é que você vai escolher a revista, né? Aqui, o tipo de artigo é que vai endereçar o scope da revista. E aí você vai ter a escolha da revista e as etapas. Nessa parte aqui, a aula vai ficar bem pessoal, porque eu quis mostrar como é que foi a publicação de um artigo que eu fiz lá em 2019. Tudo que eu passei para publicar esse artigo, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês é o Qualis, né? Então, o Qualis, ele vai, no Brasil, basicamente, você vai entrar na plataforma Sucupira, e aí você vai... vocês estão vendo aqui, eu não estou conseguindo ver aqui. Então, desculpa, gente. Vocês vão entrar aqui na plataforma Sucupira, e tem várias abas aqui de fatores que você pode ir lá, e aqui o Qualis, tá? No Qualis, o que é o Qualis? Ele basicamente é uma classificação que a CAPES utiliza para avaliar o programa de pós-graduação, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu diria para vocês é: se você é um orientando de TCC, mestrado, doutorado e participa do programa de pós-graduação, é conversar com o teu orientador para saber qual é, né, o artigo, qual é a revista científica que o programa de pós-graduação dá mais valor, que o programa de pós-graduação vai ter mais aceite para que esse programa tenha uma maior validade perante a CAPES. Como muitos de vocês devem saber, a CAPES, ela basicamente tem também o financiamento que ela dá aos programas de pós-graduação. Por exemplo, onde eu fiz o doutorado e o mestrado, no programa de nefrologia da Unifesp, eles tinham nota 7 na CAPES. Então, a gente tinha o cuidado de publicar tanto para revistas internacionais, sem dar muito valor ao Qualis, mas também para revistas onde o Qualis ele era mais efetivo. A área de concentração era medicina, então tinha muitas revistas que a gente tinha que olhar para saber qual que dava a pontuação maior. Então, assim, o Qualis, ele é basicamente... o que é que se usa o período Qualis, tá? Ele é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação, como eu havia falado para vocês. No que se refere aos artigos publicados, tá? É um pouco diferente do fator de impacto que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, olha só, a função do Qualis é exclusivamente para avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação. Qualquer outro uso fora do âmbito da avaliação dos programas de pós-graduação não é de responsabilidade da CAPES. Ele basicamente está dizendo assim: se o teu programa de pós-graduação ele tem usado um artifício de publicar seguindo o fator de impacto ou outros tipos de qualificação, talvez esse teu programa não tenha um impacto maior porque você não seguiu um programa Qualis. Isso não é verdade absoluta, tá? Como eu te falei, um programa que tem uma nota alta, ele consegue aí driblar um pouco, ou até mesclar a palavra melhor, com relação a onde publicar. Um programa que tem nota 3, 4, talvez ele preste um pouco mais atenção nessa produção Qualis e ele vai querer aumentar. Então, quando você clica naquele botão que eu mostrei para vocês aqui, da Qualis, o que vai acontecer? Vocês vão ser direcionados a essa página aqui, tá? Eu vou olhar um pouco para essa tela aqui, que está um pouco maior, não consigo enxergar o que está escrito aqui, tá bom, gente? Então, olha só. A classificação dos períodos Qualis é de quadriênio. A última que saiu, pela consulta que eu fiz, foi em 2013 e 2016. Eu acho que a última está para sair, não tenho certeza. Então, quando você escolhe o quadriênio, você vai na área de avaliação. Eu escolhi aqui medicina como a primeira. Medicina, eu notei que há 3 áreas, medicina 1, 2 e 3. Eu, sinceramente, não sei a diferença entre essas 3 classificações na área de atuação em medicina. Eu escolhi outro aqui, educação física, que foi o curso que eu fiz, escolhi para mostrar os jornais só de classificação A1, que é a classificação top, tá? E aí, quando você coloca consultar, vai aparecer aqui os dados, um Excel. E você vai notar que nada disso que você fez vai importar, porque o Excel vai te dar todos os dados de todas as áreas, de todos os jornais. Mas tudo bem. Então, aqui tá o endereço da plataforma Sucupira, tá? Para que vocês tenham aí possam entrar e poder olhar por vocês mesmos o que é que eu estou falando aqui.
Então, olha só. Como eu falei para vocês, vai gerar um documento em Excel, tá? E aí vai aparecer várias revistas. Essas revistas, elas vão se repetir com relação à área de atuação, ou à área que você está procurando, a área do programa de pós-graduação. Por exemplo, eu selecionei esses dois aqui, The FASEB Journal e o The Journal of Biological Chemistry, porque foram dois jornais que eu publiquei. Como eu falei para vocês, eu não sei o que é essa classificação Medicina 1, 2 ou 3, mas é interessante que nesse fator aqui de Medicina 2, o The FASEB Journal, ele é classificação A1, e é um jornal basicamente que ele visa muito a parte mais fisiológica dos estudos. O The Biological Chemistry, como ele fala, é uma jornal que visa muito a parte química da biologia, né? A bioquímica, é A2. E é interessante que essa minha publicação nesse jornal aqui foi um jornal muito mais voltado para a medicina, onde eu estudei uma doença, onde eu estudei um tratamento. Então, assim, era muito voltado para a medicina. E no Brasil isso é classificado como A2, Medicina 2, tá? E eu achei muito interessante isso, porque quando eu estava no Brasil, como eu falei para vocês, o programa de pós-graduação que eu estava não tinha muito foco no Qualis, era mais um fator de impacto. E um outro jornal que eu publiquei, que é o The Journal of Applied Physiology, como o Lourenço falou, sobre a educação física, então eu foco muito na fisiologia do exercício, fisiologia muscular, e esse jornal na medicina 1, essa classificação medicina 1, ele é B1, ou seja, uma classificação 4, por ali, é bem abaixo. Na área da educação física, pareceu errado aqui, ele é A1, ou seja, depende muito do programa de pós-graduação que você está, para você definir o primeiro passo para escolher o jornal científico que você vai publicar o teu artigo, né? Em conjunto com o teu orientador, em conjunto com o teu mentor, você pode chegar e falar assim, olha, eu gostaria de publicar nessa revista. Você tem também que ser muito esperto, você tem também que ser muito inteligente para você pensar daqui a 5 anos, onde é que você vai estar, o que é que você quer. Essa história que você vai fazer de publicações, ela pode ditar, ela pode mostrar aonde você vai conseguir o emprego. Por exemplo, na ciência isso conta muito, né? Então, gasta um tempo, sim. Como eu te falei, isso se torna automático, mas gasta um tempo, sim, escolhendo, pensando onde realmente você vai submeter esse artigo, porque isso é a tua história. Isso pode definir um possível emprego que você vai pegar no futuro, tá? Então, essa é brevemente como acontece a classificação Qualis, tá? Educação física, tem aí a área de medicina, biomedicina, então cada revista vai ter aí o seu propósito com a classificação Qualis. O fator de impacto, ele é algo mais internacional, ele é algo onde ele é um valor que essa revista tem, referente ao número de citações que essa revista tem por ano. Então, fator de impacto, como vocês estão vendo aqui, chama JCR, que é o Journal Citation Reports. Então, é basicamente essa página aqui, onde vocês vão entrar aqui e colocar, por exemplo, poxa, eu queria publicar no Journal of Biological Chemistry, no Journal of Applied Physiology, ou no New England Journal of Medicine. Eu quero saber o fator de impacto dessas revistas, eu quero saber qual que é a visibilidade dessa revista. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O New England Journal of Medicine, acredito que muitos de vocês da área de medicina conhecem, o fator de impacto dele é 176, é algo absurdo. Eu coloquei um highlight aqui porque eu gosto muito desse jornal, porque além da parte clínica, ele traz também estudos pré-clínicos, mostrando, por exemplo, a biologia molecular, como que as sinalizações das proteínas e RNA se interagem aí. Então, eu gosto muito desse jornal, porque ele tem uma parte translacional também pesada, né? Outros jornais que vocês conhecem também, o The Lancet, foi muito famoso agora na época do Covid, né? Vários papers publicados aí. Então, assim, tudo isso aqui chama fator de impacto. Para você ter uma ideia em termos de comparação, o The Journal of Applied Physiology, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, o exemplo de submissão, ele é apenas 3.8.
Então, assim, poxa, Cleiton, é um jornal meio fraco, né? Então, assim, não é, tá, gente? Não se deixe enganar pelo fator de impacto, assim, em termos desse número. Realmente, o New England Journal of Medicine é algo muito impactante, é algo muito maior. Publicar ali, basicamente, né, é um reconhecimento mundial incrível. Porém, tem vários jornais também que não conseguem um valor de citação muito grande, mas há uma reputação desse jornal avassaladora. Por exemplo, esse jornal, The Journal of Applied Physiology, ele faz parte do American Journal of Physiology. E as publicações dele vêm desde 1890. Então, assim, tem muita história por trás, tá? Como é uma área mais de fisiologia, talvez não tenha tanto impacto assim. Eu acredito que o maior jornal na área fisiológica, hoje, pura fisiologia, ele tem em torno de 30 ou 27 fator de impacto, não me recordo agora, tá? Então, assim, essa é a comparação que eu queria trazer para vocês a princípio da classificação Qualis do fator de impacto. Fator de impacto nada tem a ver com a classificação Qualis, ela não olha isso, tá? Ela não procura isso. Então, o que a CAPES quer procurar com relação a isso é saber se o teu programa de pós-graduação, que é da medicina 1, 2 ou 3, ou da educação física, ou da bioengenharia, ou o que quer que seja, está publicando dentro daqueles periódicos, né, que tem uma classificação aí A1, A2, que vai elevar o nível da pontuação do teu programa de pós-graduação na CAPES. Isso vai te trazer mais dinheiro, consequentemente. A CAPES vai te dar dinheiro para pós-graduação, para que você possa ter, por exemplo, bolsas de mestrado e doutorado, que são cedidas, né, pela CAPES, e aí há uma disputa interna mesmo dentro do programa de pós-graduação. Então, tudo isso é a classificação Qualis. Logicamente, como eu falei para vocês, publicar em jornais de fator de impacto alto, acredite ou não, The Journal of Applied Physiology é um fator de impacto alto, considerado alto, porque tem uma reputação, isso é legal. Então, assim, essa primeira parte, tá, da aula, eu queria mostrar para vocês essa diferença. Então, eu acho que isso aí é o fator inicial, depois que você escreveu todo o seu artigo, é o fator inicial de como você escolher na revista, né? Para que você tenha aí um futuro, né, uma história, como eu te falei, uma história de publicação dentro da tua área específica de atuação. Outra coisa que é interessante, que surgiu muito, Lorenilson, e a gente estava conversando bastante sobre a internet, né? Então, o acesso à internet facilitou muito a publicação online. Então, antigamente, demorava-se muito, muito mesmo para se publicar. Eram impressos, né? Então, assim, era muito legal você abrir a revista e ver o seu jornal ali impresso. Ainda hoje existe isso, mas na internet facilitou muito essa dissipação, né, dos estudos científicos. Só que com isso veio também os malefícios, que se chamam os jornais predatórios, né, ou predatory journals. Então, eu trouxe para vocês duas publicações que basicamente elas se misturam de como você evitar, né? Então, assim, o que é que são o predatory journals? Also called, são fraudulentos, são deceptive e são pseudojornais, tá? Então, assim, você começa a publicar internacionalmente, você começa a receber isso aí, você vê que são coisas absurdas, sabe, os convites. Você pode receber um convite para publicar numa revista de alto fator de impacto reconhecível, que tem reputação. Você pode fazer isso, pode receber isso aí. Mas é engraçado que há algum tempo eu recebi um convite de uma revista para publicar, falando, olha, doutor Silva, nós vimos esse artigo seu que eu publiquei em 2012, se não me engano, sobre fisiologia renal, parará, parará, e nós queríamos que você publicasse com planta. Não tinha nada a ver com o que eu fazia. Então, assim, com o que eu fiz ou com o que eu fazia atualmente. Então, era basicamente, realmente, o que a gente chama o phishing, né? Eles estavam querendo só lançando a vara de pescar e ver quem quer publicar ali. Então, você prepara... Imagina você ter todo o seu trabalho e lançar no jornal desse, né? Então, assim, como você evitar escolher, né, um jornal predador? Então, assim, tem algumas coisas que, por incrível que pareça, por exemplo, erros gramaticais, tanto no e-mail quanto no site deles. É um absurdo como isso acontece, né? O peer review process, ou seja, o processo de revisão do teu artigo, ele é claramente mostrado no jornal. Isso deve estar lá. Quanto tempo vai demorar, quantos revisores serão
quantos servidores em potencial serão os convidados para revisar o teu artigo, sabe? Quem é o editor, tudo isso tem que estar na revista, tá? No site da revista. Publicações, as taxas de publicações, tá? Tudo, hoje em dia, publicação é negócio, né? Então, assim, você paga para publicar. É até estranho falar, mas você paga para publicar. É uma nota. Então, tem que estar lá também qual o preço da publicação. Às vezes, se é um artigo original, se é uma revisão, se é um comentário, se é uma carta ao editor, tudo isso tem valores e isso tem que estar explicitamente no site. Uma coisa que eu achei interessante foi se o jornal, né, a revista, ela é indexada no Medline, que ele fala aqui Biomedical Journal, mas pode ser jornal de medicina, qualquer um, tá? Esse Medline são os artigos que estão no PubMed, mas preste atenção, nem todos os artigos que estão no Medline podem estar no PubMed e podem estar no Medline. Ah, Cleiton, então como é que eu vou saber quem é quem? Então, tem outras coisas que você pode saber, como, por exemplo, você pode contactar facilmente o editor. O editor associado você conhece. O corpo editorial dessa revista, ela é conhecida? São pesquisadores renomados? Por que eu estou falando isso? Às vezes, uma revista acabou de ser lançada por uma associação, por exemplo, como o American Journal of Physiology. Acabou de lançar um jornal chamado Function, né, Função. Ela não está ainda não estava um dia desse no PubMed. Mas, se você olhar quem é a associação por trás, quem são os editores, o corpo de editores que estão ali, você sabe que aquilo ali é um jornal responsável, você sabe que eles estão lançando aquilo ali para que eles consigam arcar mais dinheiro, essas coisas, né? E, geralmente, por exemplo, é engraçado também, uma coisa interessante para vocês notarem, esses jornais, eles são lançados em conferências científicas, ou seja, a associação está lá e ela vai dizer, olha, nós vamos lançar mais um jornal, fiquem atentos para receber e-mail, não é algo predatório, é predador. Outro também aqui que falou, que outro paper que eu também queria mostrar para vocês, ele trouxe algo interessante, que eu já mencionei aqui, por exemplo, o editor, né? Um jornal que tem reputação, ele vai ter um corpo editorial também com cientistas renomados. Se não tiver, desconfie. Houve uma situação de um jornal, ele ter aí um corpo editorial com vários pesquisadores renomados. Mas um cientista achou estranho, né? Nunca tinha ouvido falar daquele jornal. Ele entrou em contato com o editor. Você não precisa olha, eu estou entrando em contato com você porque eu estou suspeitando desse jornal, né? Não vamos ser, como a gente fala, deselegantes. Você pode fazer o seguinte, algo que é muito comum. Você quer saber se aquele jornal aceitaria o teu estudo, você pega o abstract, né? O resumo, você contacta o editor associado, o próprio editor-chefe da revista, e fala, olha, eu tenho um estudo legal, eu queria publicar nessa revista, mas antes de eu partir para todo o processo de submissão, tá aqui o resumo. O que é que você acha? Essa revista, esse estudo, ele é um bom fit, né? Ele é dos interesses do jornal, como é que é? O cientista amigo nosso que fez isso, recebeu uma resposta e disse assim, olha, eu nunca ouvi falar nessa revista, eu vou denunciar, ou seja, você deu uma dor de cabeça para o cara, mas por um bom motivo, né? Porque o nome dele estava sendo usado de uma forma inapropriada. Então, por exemplo, os dois estudos que eu mostrei para vocês aqui, eles falam do Medline, né? Então, eu queria mostrar para vocês o que é o Medline. Como é que você procura um jornal do Medline? Se esse jornal ele é indexado ou não no PubMed. Lembrando que não é porque o jornal não está indexado, não aparece no PubMed, não quer dizer que ele seja predatório, quer dizer que seja predatório, tá? Você tem que aí usar de outros artifícios, como esses daqui, para saber se esse jornal é predatório ou não. Se alguém tiver interesse em ler esses dois artigos, meu e-mail vai estar no final, você pode me contactar, eu também posso passar para o Lorenilson, para que vocês tenham aí acesso a esses dois estudos, tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, vai ser um monte de print screen, tá? Então, essa é a página inicial do Medline, né, que é o National Library of Medicine, e aí você entra aqui e você vai procurar pelo catalog, então, o NML Catalog. Então, você entra aqui e aí você vai colocar qualquer jornal que você tem interesse em mandar o seu
o seu estudo, mas não sabe se esse jornal ele é indexado no PubMed, se ele tem aí uma boa reputação. Então, eu, na hora, pesquisei aqui Journal of Applied Physiology. Então, vocês vão ver que ele é um jornal da American Physiological Society, é publicado desde 1887, ou seja, tem um grande histórico aí de publicação, né? E ele é indexado ao Medline e também aparece no PubMed. Então, assim, estamos tranquilos com relação a esse jornal, né? Então, essas são eu acho que são os principais focos que você deve ter para, escolher um jornal onde a tua pós-graduação se beneficiará, tanto ela quanto você também, lembrando que um jornal bom e de boa reputação vai te dar também visibilidade, fugir dos jornais do Predatory Journals, né? Porque aquilo ali é só para ganhar dinheiro, não vai te dar nenhum benefício futuro. E é até ruim você colocar no teu CV, porque vai mostrar que você não entende do processo, você vai mostrar que você cai nessas falácias. Então, assim, toma muito cuidado realmente com isso. Então, agora eu vou começar a mostrar para vocês a minha história, né, de um paper que eu submeti em 2018, foi publicado em 2019, e eu escolhi justamente o The Journal of Applied Physiology como minha terceira escolha. Eu vou mostrar para vocês toda a saga de chegar a esse jornal. Então, o jornal ele tá alocado aqui no American Journal of American Physiological Society, né? E você vê que essa associação, ela tem vários jornais, tá? Vários jornais. O primeiro jornal publicado foi o American Journal of Physiology. Ele foi publicado em 1889, 91, não lembro agora, mas faz muito tempo. E aí, fisiologia renal, cardíaca, muscular, era tudo englobado num jornal só. Então, em 1976, eles abrangiram. E eles começaram a ter o American Journal of Cell Physiology, American Journal of Endocrinology and Metabolism. Então, ele começou a focar em algumas partes da fisiologia, o que aumentou aí tanto o escopo da associação, mas também focou muito para que você possa submeter o seu jornal, o seu estudo, né, focado em fisiologia, o que quer que seja, para o jornal endereçado. Então, eu vim aqui e escolhi um jornal. Eu queria mostrar para vocês a diferença entre o scope. Então, eu trouxe para vocês aqui um jornal mais voltado à medicina, que é o Journal of American College of Cardiology. Esse jornal aqui ele é de alto fator de impacto, se não me engano, tem quase 30 de fator de impacto. E, basicamente, quando você quer procurar um scope, quer saber se o seu estudo vai ou não fixar naquela revista, vai ser interessante para aquela revista, você procura, basicamente no site, você vai lá e vai ter dizendo o seguinte, por exemplo, esse jornal aqui, ele vai aceitar todos os estudos com todos os aspectos de doença cardiovascular, incluindo, e aí é que está o pulo do gato, tá, gente? Incluindo artigos clínicos originais, ou seja, essa é a primeira palavra clínico original, ou seja, é um jornal muito voltado para a parte clínica, né? Parte voltada para parte com estudos com humanos, né? Mas aí ele fala experimental investigation with clear clinical relevance, ou seja, são jornais que ele ainda aceita jornais pré-clínicos, ou seja, jornais com porcos, jornais com ratos e camundongos, porém que tem uma clara relevância clínica, ou seja, aquele estudo que foi feito no animal, apesar de ter uma fisiologia parecida, vai trazer benefícios aos humanos. Se não for, nem manda, tá? E aí você tem também o que se chama os jornais primos, tá? São jornais cousin journals ou alguma coisa assim. Jornais afiliados da mesma revista, ou seja, esse é um jornal que tem um fator de impacto ali em torno de 27, 30. Esse é um jornal que tem um fator de impacto mais baixo, apesar de ser da mesma afiliação, ele é em torno de 9 ou 10, eu não me engano agora. Mas aí no jornal, olha só, The Journal of American College of Cardiology, Basic to Translational Science. Então, é um jornal que ele aceita mais algo clínico, mas também pré-clínico. Tá? Ele pode aceitar esses dois. Contanto, olha só aqui, ele quer acelerar a parte translacional com novas descobertas científicas que vão levar a novas terapias. Eu publiquei nesse jornal aqui uma revisão, né? Eu estudava com insuficiência cardíaca em porcos na época e foi uma revisão, ele ficou como State of the Art Review, tá?
2 meses após a publicação, eu falei, nossa, foi muito legal, gostei muito do processo de publicação, foi fácil, foi tranquilo, sabe? Não tive que formatar muita coisa. Falei com o meu orientador, poxa, vamos entrar em contato com o Dr. Mann, que é o editor-em-chief, para a gente ver se a gente consegue publicar esse artigo que eu tenho agora em mãos, para ver. Aí o meu orientador na época do pós-doc falou assim, olha, acho que vai ser difícil, porque assim, apesar da gente ter uma ideia sólida do mecanismo molecular ocorrendo no coração durante a insuficiência cardíaca, nós não temos um tratamento. Ou seja, eu estava mostrando o que acontece com o mecanismo molecular durante a insuficiência cardíaca. Se vocês estão escutando um choro, é meu filho, tá, gente? Mas a gente não tinha uma droga, como ele fala aqui, ó, novas drogas, novos devices, né, ou devices eletrônicos ou biológicos, tá? E a gente não tinha isso. Dito e feito, o Dr. Mann falou assim, olha, é um estudo muito bom e tal, mas não tem o que nós tem. Ele falou exatamente o seguinte, vocês estão com a parte básica, mas não tem a parte translacional. Então, esse estudo não serve para o nosso jornal. Então, assim, esses são os scopes, né? Então, só em termos de comparação, o The Journal of Applied Physiology, ele examina os mecanismos fisiológicos que vão trazer novidades integrativas e adaptativas, ou seja, fisiologia. Não importa se é em animal ou em humano, mas também não importa se é só a base molecular. Tá? Você não precisa trazer uma droga. Se tiver uma droga no teu estudo e você está mostrando aquilo ali, ótimo. Se não tiver e for um estudo interessante para a parte fisiológica, né, é legal. Então, como vocês podem ver, eu coloquei aqui em destaque o principal scope e aqui também o scope desses 2 jornais. Então, quando eu tinha o estudo pronto, já eu falei assim, vamos mandar então para o Journal of Applied Physiology. O que se faz muito aqui, fazia também no Brasil, quando eu estava na pós-graduação, depois do artigo pronto, a gente escolhia a revista com o scope endereçado para o nosso estudo, com o maior valor de impacto, alto fator de impacto, tá? Então, foi isso que eu fiz com o meu estudo de 2018. Eu escolhi o primeiro jornal, chamado Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. Então, esse jornal tinha editores conhecidíssimos na época, na área, tá? Não tinha dúvida nenhuma, são conhecidíssimos. Um fator de impacto, aqui é de 2021, mas na época estava de 8, 9, muito alto para a minha área. E também estava no scope dos mecanismos da muscle wasting, né? Basicamente da atrofia muscular. Falei, opa, então tá legal. Então, o que acontece? Você escolheu o artigo, você vai em alguma das abas aqui, submete no artigo, então você vai submeter um artigo, se você tiver uma conta, vai abrir a sua conta, se não tiver, você faz lá o seu registro. Quando você submete todos os artigos, todos os que você precisa para submeter, nas figuras e tal, você vai ter algo como isso aqui, tá? Então, isso aqui é o teu comprovante que você submeteu. Quando eu for no último artigo, eu vou mostrar para vocês o que é necessário para submeter a etapa por etapa. Então, basicamente, eu vou andar um pouco com vocês aqui o que acontece. Então, você tem aqui o nome da revista, o nome do título do teu estudo. Então, você vai ser endereçado um código, né, que é o código do jornal. Então, esse é o teu. Toda vez que você quiser entrar em comunicação com o jornal, você olha, está demorando muito para ter a resposta dos meus editores, o que está acontecendo, e você tem sempre que colocar essa referência aqui para eles saberem quem é, o que você está falando. O artigo foi um artigo original, ou seja, não foi uma revisão, não foi uma carta, não foi um comentário ao editor, tudo isso aí. Então, tem o autor correspondente, que no meu caso foi o Tadashi Yoshida, quem me orientava, né, que eu estava lá na University of Missouri fazendo meu pós-doc, e algumas outras informações, como quem são os autores. Eu era o primeiro autor, aqui vocês podem ver, first author, e aí tinha todos os autores. Você coloca aqui o teu resumo, né? Algumas revistas, elas exigem que o teu resumo seja de forma estruturada, tá? Eu não sei como é que foram as aulas anteriores para vocês, mas algumas revistas exigem que você coloque o teu resumo de forma estruturada e também limitam o número de palavras do teu resumo. Então, esse daqui foi de forma estruturada. Eu acredito que eles permitiam 300 palavras. Então, você pode ver aqui o background, que é a introdução, métodos,
resultados, e aí você também tem a conclusão. Então, assim, você tem que ter essa estrutura para submeter. Outros jornais não exigem isso, como eu vou mostrar para vocês. Uma coisa interessante é você sugerir revisores. Não é garantia que o teu estudo vai ser enviado a esses revisores, tá? Mas você pode sugerir. Isso facilita o editor. Ou seja, você manda para a revista, o editor em chefe vai dizer assim, olha, editor associado, tem esse jornal aqui, trabalha com ele e escolhe os revisores. Você pode sugerir para facilitar, mas aí é o julgamento dele aceitar ou não esses revisores, tá? A gente colocou 2 aqui, você tem que colocar nome, de onde é que ele é, e-mail e por que você está sugerindo esse revisor. Existe também algo que é a carta de apresentação, tá? Chama cover letter. Nessa cover letter, basicamente, você vai resumir o teu estudo. É diferente um pouco do abstract, porque o abstract você coloca um pouco mais de informação, números e tal. Aqui é algo mais geral. Então, você tem que realmente entender bastante o teu estudo para saber que informações pontuais, interessantes e importantes você vai colocar nessa carta de apresentação para que possa chamar a atenção do editor, tá bom? Então, esse jornal aqui, ele foi para revisão, né? Alguns jornais voltam do editor, nem vai para revisão. E aí eu recebi, depois de 14, 20 dias aí, os revisores. Então, estou mostrando para vocês qual que são as etapas para você publicar aí esse teu jornal, né? Então, assim, quando eu recebi a revisão, foram 2 revisores nesse jornal. O primeiro revisor foi muito legal. Ele falou assim, olha, foi um prazer revisar esse manuscrito, né, intitulado e é de praxe colocar, né, o título do jornal, o código e tal, e aí eles falam que claramente mostrou os impactos no mecanismo molecular que eu estava falando, só que aí ele começa a ter, e é sempre o que eu falo assim, eu falo o seguinte, né, morde e assopra, no caso é assopra e morde, né, então, ele mostra aqui que ele falou aqui que esse estudo, apesar de ter a parte molecular muito interessante, a parte de expressão proteica, genética, função, a parte da transmissão eletrônica de varredura, né, o que eu chamo de transmission electron microscopy, não deixou ele animado. E aí tem vários outros comentários aqui, ele fala assim, ó, enquanto o paper está faltando, poderia ser melhor nessa parte de transmissão de varredura, ele é fraco com relação a essa parte. E foi algo que eu fiquei muito triste, porque, assim, basicamente eu usei um tipo de musculatura esquelética para... Você sabe muito bem que existem vários tipos de fibras musculares, né? Rápida, lenta, oxidativa, glicolítica. E ele basicamente falou que eu deveria ter usado o mesmo tipo de fibra para todas as análises. E isso era inaceitável, algo que eu fiquei muito triste. Já o outro revisor já foi também, não gostou muito do estudo, falou que era basicamente uma progressividade do estudo passado, enfim. Então, essa revista aqui não me deu nem a chance de revisar o estudo. Basicamente negou o estudo aí. Uma coisa, aí eu parti dessa para o Fazab Journal, tá? E uma coisa que é interessante, esse jornal aqui, ele não pediu os direitos autorais no ato da submissão, mas o Fazab Journal pediu no ato da submissão, ou seja, o copyright transfer, né? Então, todos os autores têm que assinar antes que esse estudo vá ser analisado pelo editor. Ou seja, só para isso demorou aí uns 6 dias para todo mundo assinar. Foi para o editor negou de cara. Falou assim, olha, esse estudo aqui não é para o nosso jornal, nós não temos interesse. Eu falei, poxa, que chato. Você começa a questionar você mesmo, né? Mas, como eles falam aqui, don't take it personal, porque realmente, assim, talvez não foi a hora de você publicar naquela revista, né? Então, essa na época estava com o Fator do Impacto 5, e aí eu voltei para o American Journal of Physiology e eu escolhi mandar para o The Journal of Applied Physiology, né, que foi essa revista aqui que na época estava estava 3.5. Então nós submetemos e aí eu entrei no artigo, entrei no site, fiz a
o registro, né? Já tinha, na verdade. E aí vocês conseguem ver que a primeira etapa é você submeter o artigo. Esse aqui são decisões de outros artigos posteriores que ficam no histórico da tua página lá. E aí eu submeti, você vai aqui submeter, e quando você submete, você tem basicamente a mesma estrutura que foi do outro jornal lá, o do Cachexia, Wasting and Sarcopenia, né? Então você tem uma estrutura basicamente bem parecida, com algumas coisas diferentes. Esse daqui, por exemplo, vou chamar a atenção para alguns aspectos. Figure permissions. Se você tem no teu artigo alguma figura que já foi publicada, esse jornal, ele só aceita que você publique aquela figura já publicada se você tiver uma permissão escrita do editor, do jornal, tá? Não tem nem a categoria, aí aqui vem a mesma coisa, eles não exigem um abstract estruturado, então vocês veem que não tem background, methods, tá tudo aqui dentro, mas de forma mais misturada. Eu escolhi nessa revista o editor associado, ou seja, eu tinha permissão de escolher o editor associado, ou seja, você vê aí já a diferença. Na primeira, eu não tive permissão de escolher, não tive a condição de escolher. Nessa, eu já poderia escolher, né? Por algum motivo, eu não lembro qual, a gente não sugeriu revisores, e você pode também sugerir revisores que você não quer, né? Olha, eu não quero que aquele cientista revise o meu paper, porque você tem que justificar, né? O porquê que você não quer que ele corrija o teu paper, né? E também não é garantia que não vai para ele. Você vai colocar lá, geralmente não vai, tá? Mas você tem que saber justificar de uma forma elegante também o porquê que você não quer. Então, quando você está lá dentro do site, eu não coloquei todas as etapas, todos os prints, porque ia ficar muito pesada a aula, muito longa, mas você pode ver aqui, ó, primeira coisa é a cover letter, então você coloca, diferente daquela que já vai no scope ali daquela página do comprovante, você coloca um PDF falando basicamente o que é o teu estudo, tá? E aí você tem o arquivo, per se, né? Você tem um arquivo do seu estudo e as figuras em separado, tá? O meu arquivo tinha 7 figuras na época. Então você coloca ela de forma separada. Há exigências também para cada figura, né? Qualidade, então essas coisas. Depois de um tempo, 14 dias aí, veio aí a resposta do editor, onde ele disse que apesar dos revisores terem achado mérito no meu estudo, eles levantaram vários problemas. Apesar disso, ele me deu 6 meses, aqui como vocês podem ver, para revisar o artigo. Revisar, fazer as coisas que eles pediram e poder mandar. Então, assim, são vários pontos. Eu separei 2 aqui para vocês, que podem ser, por exemplo, tão complicados quanto esse, onde o comentário do revisor, ele questionou que uma das proteínas que eu estava mostrando não estava dizendo aquilo que eu não estava concluindo aquilo que eu estava escrevendo. E aí, você tem 2 opções, ou você aceita e muda aquilo de vez, ou você briga, entre aspas, com o revisor, você discute com ele, mostrando que não, a minha proteína, o meu estudo, o meu dado está mostrando aquilo sim, e aí quanto mais você de forma elegante, mostrar, e científica, tá, gente? Mostrar que o que você está falando faz sentido, e você ainda coloca também, ó, citações para dar embasamento ao teu dado, tá? Outras coisas são mais fáceis, por exemplo, o cara falou assim, ó, pelo guideline do American Journal of Physiology, você tem que mostrar os seus dados como média e desvio padrão, e aí você responde, nós mudamos para isso, para lá, tá? Então, depois que você manda isso aí, você remanda, depois que você analisa e trabalha nesses comentários, né, na resposta aos revisores, você resubmete, basicamente igual, né, a primeira submissão, e depois de alguns, acho um pouco mais curto, 5, 10 dias aí, você tem o aceite ou a rejeição. Nesse caso aqui, a carta do aceite, então eles falam assim, me please to inform, né, prazer em informar que o seu artigo foi aceito para a publicação nesse jornal. Então, depois de um tempo aí, né, foram aí 1 ano e meio, até isso, 1 ano e meio com o artigo pronto e as submissões, voltando para poder fazer
as revisões, né, dos revisores que eles exigiram. Então, pode ver assim, que a partir do momento que você escolhe uma revista, você pode saber que foi no scope do teu estudo, você pode entender que aquilo é um fator de impacto bom, que vai trazer um histórico bom. Não é garantia nenhuma que esse artigo vai ser publicado, como vocês viram. O mesmo estudo, tá? Os mesmos dados passaram por 3 submissões diferentes. O primeiro foi para a revisão não foi tão ruim, mas o editor em chefe falou assim, não queremos esse estudo aqui. O segundo jornal não foi nem para revisão, tá? Eles voltou do próprio editor. E o terceiro jornal, que foi o Journal of Applied Physiology, eles aceitaram, revisaram e me deram a chance de revisar. No final, você tem aí o paper publicado, né? Quem tiver interesse, posso mandar para vocês também. Tem aí o paper publicado, essa aqui é basicamente a figura que nós montamos lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi vários prints, mas eu realmente não... Eu queria mostrar como é que é dentro mesmo do jornal, como é que é dentro da revista, como que aparece cada passo, ou pelo menos os principais passos, para vocês publicarem o jornal e a saga que é, né? Às vezes é bem difícil, porque você acha que o teu estudo tem potencial, você trabalhou com tanto carinho ali durante 2, 3 anos, e vem o revisor e fala assim, jornal, esse estudo aqui não quer dizer nada, não acrescenta em nada. Então, assim, não pode levar o pessoal, tem que realmente respirar fundo, ver o que eles estão dizendo. Alguns revisores são bem construtivos, outros são, enfim, bem ruins mesmo, sabe? Mas no final, eu acho que se você tem perseverança, você consegue escolher o teu artigo, consegue entender o processo e no final vai ser publicado, tá? Então, assim, obrigado e eu espero que vocês tenham gostado da aula aí e podem entrar em contato comigo se caso vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Parabéns, Cleito, pela excelente apresentação. Eu gostei muito da sua exposição. É isso mesmo, né? É muito difícil publicar um trabalho. Eu sempre falo que a publicação do trabalho é o auge, né? Vamos dizer assim, do momento do pesquisador, porque você faz o trabalho, faz o estudo, faz a tese, porém é essa publicação realmente que vai dizer que o seu trabalho tem qualidade, né? Foi revista rigorosamente, né? Porque às vezes numa tese você tem aquela coisa da amizade, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que se conhece um outro, claro que no momento de defesa da tese, eu estou liberando aqui os microfones, né? Para todo mundo e o pessoal que quiser participar. Então, mas aí na hora da defesa da tese pode ter aquela coisa da amizade, né? E como é que é? Como posso falar? Hein? Integrantes da banca, né? A banca, né? Então ela pode não ser tão rigorosa, isso, os avaliadores da banca, desculpa. Então, quando você submete um trabalho para uma revista, né, científica, que você tem realmente essa avaliação rigorosa de pesquisadores de renome na área, aí sim você tem certeza que o seu trabalho foi aceito, tem qualidade, e você fica muito satisfeito quando recebe a carta, depois de tudo isso que você falou. Exatamente. Que foi aceita. Então, é como se fosse uma vitória de um grande prêmio, uma partida de futebol. É algo como isso aí, porque é muito tempo mesmo, né? Você fazer uma tese, muitas vezes fazer um estudo são anos, né? Eu, por exemplo, meu mestrado foram quase 4 anos, porque não é assim, você chega, eu quero fazer isso, eu preciso fazer tal teste. Não é assim, você sabe, você ficou aqui em São Paulo, você tem que falar com um, com o outro, e aí a possibilidade das pessoas ajudarem, fazer os estudos bioquímicos, depois fazer análise estatística, e o pior de tudo, para nós brasileiros, você sabe muito bem, que é a questão da tradução. Isso, né? Isso. Que traduzir do português para o inglês é um ponto muito difícil para os pesquisadores, né? Vamos dizer assim, de uma maneira geral, brasileira. Até você sabe como eu tentei montar uma empresa que ajudava, depois eu vi outras empresas aqui em São Paulo que não deram muito certo, e
porque tem a questão da qualidade do trabalho e a tradução, assim, não é uma coisa tão simples. E, pelo que eu vi, outro dia eu recebi um editor da Nature, não, na FAPESP, e ele falou, olha, não tem jeito, você quer publicar na Nature ou no Lancet, você falou aí, alto impacto, você tem que ter o tradutor nativo. Não tem jeito, Sim. não adianta entregar o trabalho para um tradutor brasileiro, né, ou mesmo um americano que não esteja dentro da área para traduzir o seu trabalho, porque a linguagem é diferente, né? A linguagem científica é outra. A informação que você passa é também, porque assim, às vezes você colocou a palavra certa em inglês, mas aquela palavra, aquela sentença tem que fazer sentido, né, para que a Isso. leitura ela flua de uma maneira legal para o leitor, né? Então, assim, realmente, é como eu falei, né? O primeiro slide que eu mostrei aqui, eu via as aulas anteriores, e eu falei, nossa, olha só quantas coisas você tem que passar para realmente estar pronto para submeter esse artigo. Então, eu quis mostrar que todo aquele trabalho que você teve tem que realmente ter muito carinho, porque é a tua história. A pessoa que vai eu estou falando nessa parte de pegar emprego e tal, porque a pessoa que vai olhar o teu currículo, vai olhar aquele trabalho, se ela quiser ler aquele trabalho, ela vai dizer, poxa, mas, sabe, e aí, né, tipo, publicou, mas olha só quantas falhas, olha só que o inglês é pobre, né, então há, sim, uma preocupação com isso, como você falou, né, hoje em dia eu já consigo me virar bastante no inglês, trabalho também com nativos, então fica também muito fácil, mas uma coisa que eu sempre acho legal é que depois de tanto tempo, graças a Deus, o inglês não é mais um problema assim. E hoje é legal porque hoje eu sou o chefe do meu laboratório, né? Não tem ninguém para corrigir para mim. Então, se os meus estudantes eles mandam um paper para eu corrigir, eu que tenho que saber se isso aqui faz sentido, não faz, está gramaticalmente certo, não está. Então, toda essa parte, isso aí, realmente você tem razão, Luiz. Tem que dar muito valor a isso aí. E a escolha da revista, como eu falei, ela se torna algo automático com o tempo, porque você já está naquela área, né, você já sabe o que é o que o teu estudo está falando, então se torna algo automático, você sabe qual é a revista. Mas para quem está entrando na área, eu acho que eu fui bem orientado nessa parte, sabe? O meu professor, Nestor Shore, ele teve cuidado da gente saber escolher a revista. Olha só, escolher a revista, essa revista traz umas revisões mais, ele falava, pauleiras, né? Então vamos tomar cuidado e tal. Então isso foi muito legal. Então eu aprendi bastante É, nessa parte dessa revista. é o meu trabalho que eu publiquei, depois eu vou abrir aqui, eu tenho algumas perguntas no chat, você está tendo acesso aí ao chat, olha, o doutor Matheus fez uma pergunta, não sei se você está vendo, mas eu vou acrescentar o seguinte, meu trabalho publicado internacional, vou dizer assim, vou colocar assim, não sei, porque eu mandei o trabalho para o DDW, que é o principal evento na área de gastroenterologia, pelo menos aqui na América do Sul, no lado nosso ocidental. Então, eu mandei o trabalho que era para pôster no congresso e me convidaram para publicar. Então, eu achei que foi, assim, teoricamente mais fácil. Eu gosto muito da revista que eu publico, que é o SSAT, que é a Surgery Society for Alimentary Tract, que eu sou sócio, né, da Sociedade Americana de Gastrologia, e quando eu publicava os meus trabalhos, no momento eu parei naquela área lá que eu fazia de pâncreas, eu publicava lá nessa revista da sociedade. E acho que assim, a maioria dos médicos, cirurgiões, né, pelo menos que eu conheço, eles procuram publicar na sociedade deles. Né? Então, por exemplo, bariátrica, então vai para bariátrica, enfim, procura as revistas que são mais das sociedades que eles pertencem. Né? Então, agora, outra coisa com relação à tradução é que as revistas também estão oferecendo a tradução do português para o inglês para quem que não é nativo, tá entendendo? Que não é dos Estados Unidos. Porque você está aí nos Estados Unidos é mais fácil, mas quem está aqui é uma barreira muito grande você achar realmente essa questão da... Porque eu já tive trabalho que não foi publicado, o cara falou, o inglês é ruim. Além disso tudo aí que você falou, além da análise rigorosa do trabalho, né, da bioquímica, enfim, dos dados e tal, tem a questão do escrito, né? Então, assim, o inglês está ruim, precisa melhorar. Então, você tem que ir atrás. Então, não é uma coisa assim simples, né? Então, aqui, olha, o doutor Matheus está perguntando se o fato de pagar para publicar, se não garante que o artigo vai ter acesso aberto. Eu acho que não, mas se você puder querer acrescentar alguma coisa. Hoje existe muito Open Access, né? São revistas que têm o fator Open Access. Não garante porque, assim,
você tem que saber se aquela taxa de pagamento, ela te garante o Open Access. Então, por exemplo, você vai publicar na PLOS ONE ou em algumas outras revistas que são Open Access, aquela taxa que já está ali, aí sim, te garante o acesso aberto. Mas, por exemplo, o American Journal of Physiology, ele não é Open Access. Então, você tem a opção de pagar, você vai sempre pagar pela publicação, tá? Então, você tem a opção de pagar o teu estudo para ser publicado, e aí ele vai ficar inacessível, ou seja, ele vai ficar inacessível para o download free durante um ano, e depois de um ano ele fica aberto. Se você quiser o acesso imediato àquele jornal, que os pesquisadores do mundo inteiro tenham acesso imediato ao teu estudo, aí sim você tem que pagar uma taxa e aí sim ela vai ser garantida o acesso aberto, tá? Open Access. Mas aí depende muito de como isso está delimitado, como isso está desenhado, escrito ali na revista. Por curiosidade, Cleiton, qual é a taxa média que você tem pago para publicar um trabalho aí? Em Depende dólares. também do jornal, mas, por exemplo, esses jornais como o Journal of Applied Physiology está em torno de $2.500, $3.000. Eu sei que teve um da Nature que acharam um absurdo, mas chegou a ser 10 mil euros para pagar, para ser Open Access. Então, é engraçado que a Nature lançou nós estamos, até então não era Open Access, então você pagava uma taxa diferente. Então eles lançaram, olha, nós vamos aderir ao Open Access, tal, não sei o que, aqui estão nossas novas taxas. Então era 10 mil euros para ter Open Access. Gente, é um absurdo. Brasil hoje, onde é que você vai chegar na FAPESP, na FAPEA? Eu sei que quando você coloca um projeto, você coloca lá o financiamento, você pede uma porcentagem ali para publicação. Mas, se eu não me engano, a FAPESP, que é de São Paulo, limita isso a 10 mil reais. Com o valor do dólar hoje, como é que você vai pagar? Não tem como pagar. Não, hoje está praticamente impossível você até fazer pesquisa, pelo menos aqui no Brasil, por causa da desvalorização do real, né, com essa taxa de câmbio altíssima em relação ao dólar, as coisas ficaram muito difíceis, né, e é complicado, ou seja, pagar 10 mil dólares para publicar numa revista é impossível, né, e você tem que pensar o seguinte, se você vai pagar 10 mil dólares, o que, é que você vai ganhar com isso aí? Porque quem tem Exatamente. laboratórios e vive de financiamento, né? No seu caso deve ser assim, você tem que cumprir as métricas, né? E aí se Isso, você isso. publica, você recebe o financiamento, né, do governo, enfim, deve ser por esse caminho por aí. Então aqui, hoje, as coisas estão difíceis, porque eu quando fiz os estudos, não pagava para usar os animais. Hoje até para utilizar um ratinho, é o Não, valor de um Big Mac, se você tem ideia. Não vou nem falar que é o eu hoje, para valor em ter dólar, a porque é o ideia, valor de um Big Mac. Cada animal, pelo menos aqui na USP, porque eu, se tivesse que pagar isso na época que eu fiz o mestrado, eu teria feito, porque o que eu usei de Big Mac para fazer estudo, eu então, está trabalhei cada vez mais difícil. E você submetia os trabalhos à revista e não pagava nada. Agora você tem que. Porque você falou uma coisa interessante, você escolhe a revista. Mas, na verdade, aquela revista não aceita, mas você tem o plano B, plano C. Então, você manda para aquela revista, não aceitou, você pode mandar para aquela outra. Né? Aquela outra aceitou, não tem aquele mesmo impacto, aquele mesmo fator, aquele mesmo interesse que você tinha, mas aceitou, publicou, você está satisfeito que você tem que cumprir as suas obrigações com a pós-graduação, uma que coisa, é, uma coisa, uma que é coisa que eu deixo publicar. de mensagem é realmente, é lógico que aqui o fator de impacto ele é importante, né? Nossa, publicou na revista de 12, 13, 14. Mas a mensagem que eu deixo para quem for publicar e procurar na sua área é se aquele jornal realmente tem uma boa reputação. A Sim. reputação é que vai te dar reconhecimento na área, tá? Você publicou no jornal que tem editores, que tem pessoas, cientistas renomados, aquelas pessoas elas estão olhando. Eu não entendia isso, né? Mas aquelas pessoas elas estão recebendo o teu artigo, olha, o Clayton, ele tem um estudo interessante aqui, olha só que legal. Então, assim, vai ficar ali, sabe? Você encontra o cara numa conferência, olha, eu sou o Clayton, publiquei lá, ele vai lembrar de você.
sabe? Então, Não, uma revista isso é importante. Principalmente nós, pelo menos nós, os médicos, nós procuramos publicar na área, né, que você está, na sociedade. Então, assim, por exemplo, eu publiquei o meu trabalho de pancreatite, que foi no SSAT, então foi um fenômeno, porque a revista não é todo, não tem lá todo esse impacto, toda a importância, mas na sociedade, né, o seu nome corre, isso é fantástico, né? Então, assim, eu acho que o meu professor, ele dizia, você tem que ser estrategista. Onde que isso, você é conhecido? Porque é aí que você começa, né? Então, é o que eu te falei, a sua história, né? isso, Depois que você vai abrangendo, né? isso. Bom, então, assim, acho que o pessoal, acho que não fez mais nenhuma pergunta, o Cleiton, assim, que eu o Cleiton, eu acho que o Matheus está escrevendo alguma coisa. O microfone está aberto, Matheus, se você quiser entrar, cadê o Matheus? O Matheus só agradeceu. Eu também gostei muito, viu? O Matheus é cirurgião lá do Hospital Universitário, tá? Na Universidade Federal da Alagoas, é cirurgião, tá conosco aqui todos os dias. Eu tenho a impressão que ele vai ser um grande pesquisador, publicador de trabalho na universidade, e nós estamos criando os grupos de pesquisa e tentando fomentar, né, a produção de trabalhos, que vocês sabem, é muito difícil, e nós estamos tentando fazer um trabalho de transformação disso aí lá, pelo menos, né? Tá bom? Tá bom. Então, acho que encerra, mais uma vez repetindo que a aula estará lá disponibilizada no YouTube e que na semana que vem nós vamos repor a aula do professor José Eduardo Monteiro da Cunha, que não foi possível ter sido realizado na semana anterior e será feito na semana que vem às 20h30, tá bom? Depois eu mando o link para você, Cleiton, para você também assistir a aula aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Felicidade, viu? Tchau, tchau. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau.